Beleza. Então, ó, vamos agora partir para o capítulo 5. Espero que vocês estejam gostando da nossa aula. Paralelismo. Só para mostrar aí que toda a matéria cabe em 2 horas e meia de aula, tá? Então, como a gente está vendo isso aqui pela segunda vez, vocês são capazes de acompanhar tudo de geometria em 2 horas e meia, tá? Por quê? Porque vocês já viram isso aqui. Vocês estão em casa aqui, né? Espero eu. Bom, pessoal, falando aí de paralelismo, então, né? Desse capítulo aqui, ó. O que são retas paralelas, então, né? Duas retas são paralelas se somente se, né? Se elas forem coincidentes ou coplanares e sem ponto comum. Beleza? Então, paralelas, né? Paralelas. A é paralela a B e A, além de ser paralela a B, também é coincidente, né? Ó. Então, A é paralela a B e A é paralela a B. Tá? Aí, reta concorrente, né? Uma reta que é uma reta coplanar que tem interseção. Então, aqui elas são coplanares, mas sem ponto comum. E se for assim, ó, apareceu o pontozinho comum, elas são concorrentes, então. Em relação à reta transversal, pessoal, eu não lembro de ter comentado isso aqui com vocês na aula, né? Mas basicamente assim, ó, duas retas, né? Elas podem ser concorrentes aí, não é? E se você tem um par de paralelas ou um feixe de paralelas, né? Isso aqui é o que a gente chama de feixe, que são várias paralelas, várias retas paralelas. A transversal, ó, ela é essa reta transversal, né? Ela é essa reta que corta um par ou um feixe de paralelas, tá bom? Então a gente fala de transversal quando a gente está falando de duas retas paralelas, né? Então, ó, essas duas retas são concorrentes. E essa reta T aqui, ela é transversal a esse feixe. Então, eu não lembro de ter dado essa diferença para vocês, não. Tá? Tô passando agora. Tá? Então, essa reta T, ela é uma reta que é concorrente com todas as paralelas do feixe aqui, ó. Tá? Por isso que a gente chama ela de transversal. Beleza? Então, a reta transversal, ela é uma reta concorrente também, tá bom? Mas transversal, a gente usa para falar de uma reta que corta mais de uma reta, entenderam? Tipo assim, ó, aqui a gente tem várias retas paralelas. Essa aqui, ó, ela é transversal a todas essas retas paralelas. Show? E aí a gente deu o nome dos ângulos lá, né? Então, se você tem aí duas retas e duas retas paralelas ou não, né? Você tem aqui a sua A e B. E aí você corta elas com uma transversal, ó. Tá vendo? Vão aparecer aqui 8 ângulos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Aí a gente pode falar assim, ó, que os ângulos 1 e 3, vamos ver se vocês estão afiados, ó. Os ângulos 1 e 3, eles são o quê? Eles são opostos pelo vértice, né? Os ângulos 1 e 2, eles são o quê? Suplementares, né? 1 e 4 também. 1 e 4 é suplementar, né? Aí a gente tem 1 e 5. 1 e 5, ó, ocupam a mesma posição aqui, ó. 1 tá na esquerda cima e o 5 tá na esquerda acima, só que na outra reta, né? Na reta B aqui, ó. Então, como o 1 e o 5 ocupam a mesma posição, entendam esquerda acima, tá? Eles são aí o que a gente chama de nossa, me fugiu a palavra. Correspondentes. Concorrente não, né?
Então, 1 e 5 são correspondentes. 1 e 7 são alternos. Alternos, tá? E 1 e 8 são colaterais. Colaterais. Beleza. Aí 4 e 6. 4 e 6 são alternos internos, né? 3 e 5. 3 e 5 são alternos internos. 2 e 8. 2 e 8 são alternos externos. 2 e 7. 2 e 7 são colaterais. 2 e 4. 2 e 4 são opostos pelo vértice, tá? E assim por diante. Isso aí vocês estão cansados de saber, tá? Ainda falando sobre paralelismo, vamos falar aqui sobre o cadê aqui? Peraí que eu desci aqui o meu PDF. Vamos falar aí sobre condição de paralelismo, né? Então, pessoal, ó, vê se vocês lembram disso aqui, né? Condição de paralelismo. A gente tem que duas retas coplanares distintas, né? Ó. Então, eu tenho aqui uma reta A e uma reta B. E aí a gente vai passar uma transversal aqui, né? Então, se duas retas coplanares distintas e uma transversal determinarem ângulos alternos congruentes, então a gente tem aqui um alfa e um beta, né? Se o alfa ele é congruente a beta, então a reta A é paralela à reta B, tá? Demonstrado em sala. Então, reta A é paralela a B, se e somente se o alfa é congruente a beta. Beleza? Então, isso daqui a gente chama de condição de paralelismo, não é? Certo. E com isso, né? Com essa condição de paralelismo, a gente consegue demonstrar a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Que é aquela demonstração que eu faço isso aqui, ó. Aí eu pego esse ângulo aqui, né? Eu pego esse ângulo, coloco ele aqui, eu pego esse ângulo, coloco ele aqui, e eu pego esse ângulo e coloco ele aqui. Ó, PV, correspondente de paralela, correspondente de paralela, tá? Falei que não ia ter nenhuma demonstração aqui, mas eu não me contive, eu tive que fazer essa, tá? Soma dos ângulos internos de um triângulo aí, então a gente tem que dar o ângulo raso, né? 180 graus. E outra coisa também que é bom lembrar, tá, pessoal? Isso aqui é para estar afiado, tá? O ângulo externo de um triângulo, ó, ele é a soma dos outros dois ângulos internos. Ó, esse ângulo externo aqui, ele é a soma desse ângulo 1 com esse ângulo 2, tá bom? Tá? E aí a gente tem o ângulo 3 aqui, tá? Justamente porque a soma desse ângulo 3 com o seu ângulo externo tem que dar 180. E o ângulo 3 somado com 1 e com 2 também tem que dar 180. Então a gente conclui que esse ângulo externo aqui, ele tem que ser 1 mais 2. Tá? Entendam 1 mais 2 como ângulo e não como valor numérico de graus. Tá bom? É o ângulo 1 e o ângulo 2. E não esse ângulo vale 1, esse ângulo vale 2, esse ângulo vale 3. Tá bom? Então isso aqui é uma coisa que é bom tá sabendo, tá? Tipo assim, isso aqui te ajuda a enxergar coisas, ó. Esse cara aqui, essa carinha feliz aqui, ó, é igual a soma desse com esse, tá? Isso aqui é pra vocês saberem, tá bom? Ajuda. Ajuda real. Porque isso aqui, pessoal, evita equacionamento, tá? Tipo assim, imagina que você está resolvendo um exercício, aí você fala que isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é z. Aí esse cara aqui, ao invés de você chamar ele de w, né, e falar que z mais w é 180 e x mais y mais z é 180, ao invés de você botar um w na história, manda um x mais y, tá? Vai te poupar de variável nova, vai te poupar de contas, você vai ter uma substituição a menos, tá? Tô dando aí
Dica, né? Dica de amigo, né? Evita aí colocar um W aqui que não precisa, porque esse cara aqui ele é o ângulo externo. E o ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos internos, né? Não correspondentes aqui, ó. Tá? Fechou? Show. Né? Aí, a partir do momento que você determina que a soma aqui do... Vamos dar uns nomes aqui, ó. Alfa, beta e gama, né? A partir do momento que você determina que alfa mais beta mais gama é 180, você deduz aí que, como o triângulo equilátero ele tem os três ângulos iguais, o ângulo do triângulo equilátero tem que ser necessariamente 60, tá? Porque vai ser 60 mais 60 mais 60, que tá dando 180. Show? Então tá, ó. Paralelismo é isso aí. Todo mundo lembrado, ó, condição de paralelismo, né? Se os dois ângulos internos aqui, se os dois ângulos alternos internos ou alternos externos, né? Tanto faz, basta ser alterno. Se os ângulos alternos eles são congruentes, tu tem que as suas retas são imediatamente paralelas. E o contrário também é válido. Se as suas retas são paralelas, os seus ângulos alternos serão congruentes, né? E isso aí é descrito por esse símbolo de C e somente C. Então, daqui para cá vale, daqui para cá vale também, tá? Por isso que a setinha tem duas... Por isso que o seu símbolo aqui tem setinha para os dois lados. Beleza? Isso implica nisso e isso implica nisso. Condição de paralelismo. Show de bola. Passamos? Passamos. Passamos para o capítulo 6. Capítulo 6 é o capítulo que trata de perpendicularidade. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 6. Perpendicularidade. Tá. Nesse capítulo aqui não tem muita coisa não, tá? Mas vamos lá, ó. Primeiro ele começa aí definindo o que são retas perpendiculares, né? Retas perpendiculares, pessoal, ó, ângulo reto, tá bom? Elas vão determinar dois ângulos retos, ó. Quer dizer, as duas retas vão determinar um ângulo reto entre elas e, consequentemente, todos os ângulos vão ser retos, né? Porque esse é oposto pelo vértice desse e o suplemento de 90 é 90. Então, tudo noventinho aqui. Beleza? Lindo, maravilhoso. Aí a gente pode falar aqui que a sua reta A ela é perpendicular à sua reta B, tá? Esse aqui é o símbolo de perpendicularidade. Beleza? Quando não é reta, a gente pode chamar de oblíquo, né? Essas duas retas aqui, ó, elas são oblíquas, tá? A palavra oblíquo, ela se refere a algo que não é reto, tá bom? Então, tanto a perpendicular quanto a oblíqua, pessoal, elas são retas concorrentes, tá? A concorre com B, assim como S concorre com R. A gente está falando de reta concorrente. Só que a reta ela é concorrente de maneira reto, né? Através de um ângulo reto, ou ela é concorrente oblíqua, tá? E lembra lá quando a gente falou de prisma oblíquo? Prisma oblíquo, ó, é porque os lados aqui, ó, eles são oblíquos ao plano, né? Ao plano da base. Então você tem aí um prisma com ângulo, né? Aqui, ó, não é reto, tá? Aí o seu prisma reto, ele era o prisma que tinha ângulos retos aqui, ó, entre a aresta e o plano da base, né? Aqui a sua aresta e o plano da base tá fazendo um ângulo oblíquo, beleza? Então essa daqui é oblíqua. Essa aqui é ângulo reto, né? Que é a chamada perpendicular. Oblíquas. Oblíquas e perpendiculares. Tá. O que mais que a gente tem para falar nesse capítulo? Ó, retas perpendiculares famosas, né? Altura, mediatriz. Esse capítulo ele também traz projeção, tá bom?
Não sei se vocês lembram sobre projeção, que a gente falou, né? Por exemplo, se você tem uma reta R e um ponto P, a projeção do ponto P na reta R, ó, a gente faz 90 graus, né? Aí aparece aqui o P'. P' é a projeção do ponto P na reta R, tá? E a gente também consegue projetar segmentos em reta, tá? Então aqui a gente tem o segmento AB, né? E a projeção desse segmento na reta R vai ser dado aí por esse segmento A'B', tá? Então o A'B' aqui, ó, ele é o segmento que é a projeção do AB na reta R, tá? Você pega, né? Finge que você está colocando aqui o Sol, né? Em cima aqui do teu troço. E aí ele faz uma sombra, né? Esse segmento aqui ele vai fazer uma sombra na sua reta. Ele vai fazer uma sombra no chão, tá? E essa sombra é o que a gente chama de projeção, tá? Por isso que chama de projeção. Porque é como se fosse a sombra desse segmento sobre a reta R, tá? E quando o Sol está exatamente em cima da tua cabeça, você vai ser projetado no solo de maneira perpendicular, tá? Então vai aparecer a sua sombra, que é a projeção sua no chão, né? Então você, ó, como você sendo essa aluna maravilhosa aqui, ó, né? Quando bate sol em cima da tua cabeça, vai formar aqui essa rodinha embaixo de você, né, ó? Essa rodinha é a sua projeção no plano do solo, tá? Vai ser essa bolinha aqui, beleza? Porque os raios solares, eles vão estar te atingindo perpendicularmente, ó. Não sei se foi uma boa maneira de falar. Os raios, eles vão estar perpendicular ao solo, né? Ó, deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Tá aqui você, tá? Aí o sol é grandão aqui. O sol tá emitindo raios perpendiculares ao solo. Aqui os raios solares. E vai aparecer aqui, então, a tua sombra, ó. Tá vendo? Louco, né? Então, isso daqui seria a sombra, ó. Tá? Será que a gente consegue calcular a linha B'? Consegue. A gente consegue porque isso aqui, ó. Essa linha B', ele é cateto adjacente desse ângulo, ó. Né? Então, tu manda aqui um cosseno em cima desse AB aqui, ó. Você tem o valor da sua projeção direto, tá? Então, vocês já sabem calcular a projeção sim. Beleza, molecada? Show? Né, ó, você pega aqui sua hipotenusa, né? Então, se você dividir o valor da projeção pela hipotenusa, vai dar o cosseno do ângulo, não é? Aí você consegue, então, calcular a medida dessa projeção, beleza? Deu uma ideia boa aqui de questão simulado. Vou aproveitar que eu ainda não fiz a prova, né? E vou dar uma pensadinha em cima disso. Então tá. Falamos sobre projeção. Vamos falar agora sobre... Ó, galera, quando a gente fala de distância entre duas retas, tá? Acho que isso aqui não vai ser muito útil para vocês, não, mas... Ó, se você quer calcular a distância entre essas duas retas, a gente mede essa distância, ó, de maneira perpendicular, tá? Então, a distância entre a reta A e a reta B vai ser o valor daqui até aqui, tá? Você não vai medir a distância entre duas retas assim, de maneira torta, tá bom? Você vai fazer retinho aqui, ó. Deixa eu pegar minha régua. Se eu encontrar minha régua. Minha régua não tá aqui. Mas, ó, você vem com a régua ó, e coloca aqui, aí você mede o valor daqui até aqui e vai ser a distância entre as suas duas retas, tá? Você também pode fazer, de repente, um Pitágoras. Tá? Sei lá. Depende do que o exercício te der. Mas eu falei que isso aqui não vai ser muito útil para vocês, porque isso aqui é uma coisa mais de geometria analítica, tá? Que a gente não vê tão a fundo aqui no curso, não.
Mas, né, tá no IES, tô passando. Ó, propriedade, né, pra gente fechar aí o capítulo de perpendicularidade. Propriedades dos pontos da mediatriz. Ó, então, tu vai pegar aqui um segmento A e B, né? Você vai achar o ponto M dele, ponto médio, e aí você vai traçar a perpendicular ao segmento AB que passa pelo ponto médio. Como é que chama essa reta? Essa reta a gente chama de mediatriz, né? E qual que é a propriedade da mediatriz? A mediatriz, pessoal, ela tá equidistante dos seus pontos, tá? Então, a distância de A até qualquer ponto da mediatriz é igual à distância desse ponto até B, tá bom? Tanto é que é essa propriedade que faz com que o encontro das mediatrizes seja o circuncentro, beleza? Porque a distância aí da mediatriz a qualquer vértice do seu triângulo vai ser igual para todos os vértices, né? E aí você vai conseguir, então, construir uma figura que está equidistante, né, dos vértices a esse circuncentro que vai ser a sua circunferência circunscrita, tá? Mas, ó, desenhou a mediatriz, escolhe esse ponto aqui. Daqui até aqui, ó, mesmo tamanho, tá bom? Isso aqui mede 10, aqui mede 10 também. E a gente também tem a propriedade da bissetriz, né? Qual que é a propriedade da bissetriz? Se você desenhar aqui a sua bissetriz, ó, a distância dessa bissetriz até os lados, que a gente calcula de maneira perpendicular, ó, essa distância aqui vai ser igual a essa distância aqui, tá? Sendo que essa aqui é a bissetriz. Beleza? A gente também provou isso aqui com congruência, tá? A gente provou esse e esse em aula. Não vou provar nada aqui não, tá? Só passando mesmo. Porque é o que importa, né, pessoal? O que importa no final do dia é que vocês saibam o conceito, né? Não precisa nem saber demonstrar, não. As demonstrações vocês esquecem tudo. Beleza? Bom, então, perfeito, maravilha. Esse daí, então, foi o capítulo aí de perpendicularidade, né? E agora a gente vai para o próximo capítulo aqui, que é o capítulo de quadriláteros. Quadriláteros. Tá? Esse aqui é o capítulo 7. Galera, quadrilátero, ó, acho que foi uma das coisas que a gente mais falou, né, durante o curso aí. Falamos muito disso aqui. Mas, ó, eu vou passar aqui o quadrilátero, tá? E aí eu vou passar nas propriedades, beleza? Então, quadrilátero aí, figuras de 4 lados, né? Soma dos ângulos internos, ó. Se a gente somar os ângulos internos aqui, vai dar 360, não é? Isso aí a gente consegue encontrar dividindo o quadrilátero em 2 triângulos. Então, esse triângulo aqui contribui com 180 e esse outro com 180. Então, soma dos ângulos internos aí de um quadrilátero, 360, tá? Aí, dos quadriláteros, existem aí 5 quadriláteros notáveis, né? A gente vai passar, então, por cada um deles, falando aí as propriedades mais importantes. Começando pelo trapézio. Trapézio, pessoal. Trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados paralelos. Tá? Como vocês estão cansados de saber. Então, ABCD aqui vai ser nosso trapézio. Então, AB é paralela a CD, tá? Esse lado é paralelo a esse. Propriedades do trapézio, né, pessoal? Ó, propriedades do trapézio, esse ângulo aqui, ó, somado com esse, dá 180, não é? Porque a gente consegue pegar esse ângulo D e colocar ele aqui em cima. Aí forma o ângulo raso, tá bom? Então, no trapézio, a soma do ângulo A com o ângulo D dá 180.
tá? Assim como a soma do ângulo B com o ângulo C também dá 180. Ó, esse ângulo aqui, somado com esse ângulo aqui, ó, a gente consegue pegar esse ângulo C e colocar ele aqui, tá? Aí forma aí o ângulo raso, então a soma desse com esse é 180, tá? Sem crise aí nessa, né? Aí a gente também tem outra propriedade que acontece nos trapézios isósceles, né? Nos trapézios isósceles, ó, como eles são fatias de triângulos isósceles, eles herdam aquela propriedade de que os ângulos da base são iguais, né? Então, no triângulo isósceles, seus ângulos da base não são iguais. Então, o trapézio isósceles, que vai ser a fatia aqui, ó, vai herdar essa propriedade. Então, esse é igual a esse. E esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo que somado com esse dá 180. E esse ângulo aqui é o ângulo que somado com esse dá 180. Como esses dois são iguais, os de cima tem que ser igual também, tá? Então, no trapézio isósceles, os ângulos da base são iguais. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Beleza? Então, propriedade interessante para se saber, tá? Outra propriedade do trapézio isósceles, né? As diagonais do trapézio isósceles são congruentes, né? A partir do momento que você tem uma figura simétrica, pessoal, ó, essa medida da diagonal aqui tem que ser igual a essa medida da diagonal aqui, tá? Então, essa diagonal é igual a essa, porque o seu trapézio ele é simétrico, tá bom? Mas se o seu trapézio ele não é simétrico, a medida das suas diagonais não vai ser igual, porque pensa assim, ó, a gente vai pegar esse ponto e vai mover para cá. Você consegue construir outro trapézio que essa diagonal não se alterou, mas essa diagonal aqui, ó, ela passou a ser um pouquinho maior, tá vendo? E esse lado aqui ele aumentou também. Então, tipo assim, se você pega um trapézio isósceles e puxa esse ponto para cá, ó, ele perde essa propriedade das diagonais congruentes, tá bom? Então, as diagonais elas só são congruentes em trapézios isósceles, tá bom? Bom, vamos para os paralelogramos. Ó. Paralelogramos. Então, paralelogramos, pessoais. Então, paralelogramo, pessoal, vão ser aí quadriláteros que possuem lados opostos paralelos, né? Ó, ABCD. ABCD, né, é paralelogramo, C e somente C, então o AB é paralelo ao CD e o AD é paralelo ao BC. Paralelo a esse paralelo a esse e esse paralelo a esse. Show? Propriedades, né? Em todo paralelogramo, dois ângulos opostos, quaisquer, são congruentes, tá bom? Então, esse ângulo aqui, ele é congruente a esse, e esse ângulo aqui, ele é congruente a esse, tá bom? Essa daí que é a primeira propriedade. Isso aqui decorre do paralelismo, tá? Você consegue, por exemplo, pegar esse ângulo e colocar ele aqui, e aí você transmite ele para cá, já que tudo paralelo aqui, né? Então, ângulos opostos paralelos. A segunda propriedade é que os lados opostos são paralelos, né? Então, isso aqui, paralelos não, congruentes, né? Então, esse lado aqui ele é igual a esse, e esse lado aqui de baixo é igual ao lado de cima. Beleza? E a última propriedade dos paralelogramos aí é que as diagonais do paralelogramo se dividem ao meio. Então, essa diagonal aqui, se a gente desenhar as duas diagonais, ó, esse pedacinho aqui daqui até aqui é igual a esse pedacinho daqui até aqui, e esse pedaço daqui até aqui é igual a esse pedaço daqui até aqui, tá bom? Primeira propriedade é, então, ângulos opostos congruentes. Segunda propriedade, lados opostos congruentes. Terceira propriedade, as diagonais se dividem ao meio, tá? Isso aqui que a gente tem que saber de paralelogramo. Próxima figura.
retângulo, né? Retângulo. Retângulos, pessoal, são aí quadriláteros equiângulos, tá bom? Todos os ângulos de 90. Isso aí é o que faz deles retângulos, tá? Propriedade mais importante dos retângulos, né? Foi a única propriedade que a gente estudou aí. Diagonais congruentes, como eu disse ali atrás, tá? Então, no retângulo, ó, AC é igual a BD, né? A gente consegue também demonstrar isso, né, com o teorema de Pitágoras. Se para você o teorema de Pitágoras já está demonstrado, você consegue aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, e aqui. Como eles têm os mesmos catetos, né, eles vão ter também a mesma hipotenusa, que no caso aqui vai ser a diagonal do teu retângulo, tá bom? Losango. Losango. A propriedade do losango é que, primeiro, ele é um quadrilátero equilátero, né? Então, todos os lados dele são iguais. E a principal propriedade dele é que as diagonais são perpendiculares, tá? Então, no retângulo, as diagonais são congruentes. E no losango, as diagonais são perpendiculares, tá bom? Única propriedade que a gente tem que saber aí, tá? E por fim aí, né? Para fechar esse assunto de quadrilátero, a gente tem os quadrados, né? Quadrados aí, que são quadriláteros equiláteros, equiângulos. Beleza? Que todas as propriedades que a gente estudou são válidas, né? E o quadrado, ele também é um losango e ele também é um retângulo, tá? Se a figura é losango, não necessariamente ela é retângulo e vice-versa, tá bom? Tanto os retângulos quanto os losangos são paralelogramos, que por sua vez são trapézios, que por sua vez são quadriláteros, tá bom? Então, lembra aí do quadrinho que a gente desenhou, né? Em sala de aula, que a gente desenha aqui o grupo de todos os quadriláteros, né? O conjunto de todos os quadriláteros. Aí aqui dentro estão os trapézios, né? Aí aqui dentro estão os paralelogramos. Aí aqui dentro estão os retângulos e os losangos. E a interseção dos retângulos com os losangos dá os quadrados, tá? Os quadrados seriam, então, os quadriláteros aqui no centrinho, que eles herdam todas as propriedades de todos os tipos de quadriláteros notáveis. Beleza? Pessoal, perdão se eu tô acelerando um pouquinho, é que já passou 1 hora de aula, né? E a gente não passou da metade do conteúdo, tá? Então, me perdoem se eu estiver indo um pouquinho mais rápido, que a matéria tá se mostrando aí bem grande, tá? Mas, basicamente, é isso aqui que eu tinha que falar para falar de quadriláteros, tá bom? A gente vai passar, então, para a próxima parte do vídeo, para a gente falar de pontos notáveis do triângulo. Show?